volta do Mashiach é baseada em 3 pontos. Dos 3 pontos, 2 já se cumpriram, só falta 1. Quais são os 3 pontos? Primeiro, a multiplicação da ciência. Talvez você não saiba. Há 100 anos atrás, o mundo todo andava de cavalo. Talvez você não saiba, 100 anos atrás, as pessoas morriam de gripe. Essa gripe que a gente pega. Talvez você não saiba, 100 anos atrás, existiam no mundo 800 milhões de habitantes. Hoje são 8 bilhões de habitantes. Em 50 anos, em menos de 100 anos, o homem já foi à Lua, já inventou sondas espaciais, de modo que o homem consegue, de uma forma periférica, não detalhada, enxergar o universo, a grandeza da criação do Eterno. Coisas que o homem não conhecia sobre si mesmo, hoje ele conhece. Antigamente, há 100 anos atrás, se alguém quisesse ir a Lisboa, capital de Portugal, ele precisaria ir de barco e demoraria muito tempo para chegar. Hoje ele chega em 10 horas. Então, a ciência, ela avançou demais. E quem disse isso, antes disso ser escrito aqui, foi o profeta Daniel. Existem vários apocalipses na Bíblia. O profeta Daniel disse que a multiplicação da ciência seria o primeiro sinal da volta ou da vinda do Mashiach, para instituir o reino milenar aqui neste mundo. Qual seria o segundo sinal? O segundo sinal é mais preciso. Yeshua diz, olhar para os campos, quando perguntam sobre a sua vinda. E ele diz, quando ele estiver florescendo, e agora ele vai falar dentro de um teor profético. Yeshua está falando sobre Israel, o povo de Israel. Para quem não sabe, a nação de Israel entrou em um período chamado Galut, em língua hebraica, que quer dizer dispersão. Foram dispersos, espalhados pelo mundo. E esse período de Galut se iniciou no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém foi destruído por Roma. Não apenas foi destruída a cidade, foi destruído o Beit HaMikdash, o templo. E Israel se dispersou sobre a face da terra. Foram proibidos de entrar na cidade de Jerusalém, que inclusive mudou de nome, poucos anos depois da sua destruição. Na revolta de Bar Rová, com Rabi Akiva, eles foram proibidos, e a cidade mudou de nome, para Auro Capitolina, nome latim, nome pagão. No lugar do templo de Deus, que fora destruído, que eles tentaram reconstruir no ano 143 da era cristã, foi mandado de Roma construir um templo em homenagem aos deuses do panteão pagão greco-romano. Ali foi feito, no mesmo lugar, um templo para Júpiter, para Apolo. Acenderam incenso para demônios. Onde era esse templo? Onde estavam as suas ruínas? Os judeus foram dispersos e as tribos se perderam. Quantas vezes eu chegava nos lugares, quando eu era itinerante, as pessoas perguntavam, o senhor é judeu? Eu falei assim, mas me explica uma coisa, de que tribo o senhor é? É impossível alguém dizer de que tribo ele é. Segundo, ele diz, como pode? O senhor é judeu, mas o senhor é brasileiro, nasceu aqui no Nordeste do Brasil. Como é que pode isso acontecer? O senhor não é judeu não, porque as pessoas acham que ser judeu é nascer em Israel. Há um grande erro, porque se fosse assim, Moisés não era judeu. Porque Moisés era nascido no Egito. Arão era nascido no Egito. Paulo era libanês. Barnabé era da ilha de Chipre. E Apolo era de Alexandria. Judeu não precisa ser nascido em Israel. Quem nasce em Israel é israelense. Judeu pode nascer em qualquer parte do mundo. E se ele não tiver o seu sangue judaico, ele pode fazer a conversão, até chuvar para o judaísmo e se tornar um judeu.
Os judeus foram, eu estou falando sobre o segundo sinal, dispersos. Só que do nada, através de um movimento que vocês precisam muito conhecer, muitos não conhecem, o sionismo, fundado por um austríaco chamado Theodor Herzl, no final do século XIX, quando não existia Israel, e quando Israel já estava contando quase 1.900 anos de dispersão pela face da terra. O sionismo era um movimento político para trazer o povo de Israel disperso do mundo de volta para a Terra Santa, que naquela ocasião estava sob domínio britânico. Veio a Segunda Guerra Mundial, em 1939, Adolf Hitler dá início à Segunda Guerra Mundial e mata durante o seu período, de 1939 até 1945, 6 milhões de judeus do leste europeu. Os braços de Adolf Hitler não alcançaram os judeus que estavam nas Américas, Baruch Hashem, na África, na Ásia, em pouca parte da Europa. Mas 6 milhões foram exterminados, viraram cinza. Alguns ninguém sabe nem onde estão seus restos mortais. Foram enterrados em valas. Vilarejos inteiros foram mortos em um só dia. Eu postei até ontem, na minha rede social, 3 de novembro, quando uma cidade inteira foi morta pelos nazistas. Então, Israel estava prestes a apagar, a lâmpada estava prestes a apagar depois da Segunda Guerra Mundial. Mas no dia 13 de maio de 1948, sobre o voto Minerva de um brasileiro, o gaúcho Oswaldo Aranha, sob um empate nas Nações Unidas, ele desempatou a favor de Israel. E o segundo sinal se cumpriu. Em 13 de maio de 1948, Israel ressurge das cinzas e passa a ser uma nação soberana. Yeshua diz que quando Israel florescesse de novo, eu estou sentindo a presença de Deus, era para as pessoas ficarem atentas, porque não passaria uma geração, 80 anos, para que a volta do Mashiach viesse. Israel completou agora, há poucos dias atrás, vai completar agora de novo, completou agora, em 1948, ou seja, quer dizer, completou 72 anos de idade, é isso? 72 anos de idade. Yeshua diz, não passa uma geração para que o Mashiach volte. Irmão Pedro, dos 3 sinais, 2 se cumpriram. A multiplicação da ciência e a criação do Estado judeu. Falta um. É o mais importante. Por quê? Porque esse último sinal vai ser o palco principal de toda a cena bíblica. Quando o Cid Moreira, na leitura, começou a ler Apocalipse capítulo 11, ele diz assim: pega uma vara de medir e mede. Mede o quê? Mede o templo do Senhor. O que está faltando? O templo do Senhor. O Beit HaMikdash, que não existe hoje, mas que precisa estar de pé para que o Messias volte.